E aí, tudo certo? Olha, se o objetivo é garantir aquela vaga no concurso, não tem jeito, tem que dominar os fundamentos de informática. É matéria essencial. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos construir juntos aquela base de conhecimento, sabe? Passando pelos tópicos que, olha, sempre caem nas provas. Então, bora começar essa missão? A nossa jornada começa agora. A gente vai literalmente desvendar esse quebra-cabeça digital peça por peça. Vamos sair do básico lá do processador dentro da máquina e ir até a nuvem que conecta o mundo inteiro. Pensa assim, cada conceito que a gente vai ver aqui é mais um degrau na escada para aprovação. Vamos nessa. Certo. E por onde a gente começa? Pela base de tudo, a distinção mais fundamental que existe na computação. Para entender qualquer sistema, a gente primeiro precisa separar o que é físico do que é lógico. É essa dupla, hardware e software, que faz a mágica toda acontecer. Então, vamos lá. Hardware. Pensa no hardware como a parte física, o corpo da máquina. É simples. Se dá para ver, se dá para tocar, é hardware. O monitor, o teclado, o mouse, até os componentes lá dentro, os chips, a placa, tudo isso é estrutura física. É o esqueleto onde todo o resto vai funcionar. E bem no coração desse corpo, a gente tem o quê? A CPU, a unidade central de processamento. Pode anotar aí. A CPU é o cérebro do computador. É ela que faz todo o trabalho pesado, que executa as instruções, que faz os cálculos, é quem dá vida aos programas. A velocidade e a eficiência do computador dependem totalmente dela. Ok, e a memória RAM? Pensa nela como a mesa de trabalho do computador, ou a memória de curto prazo. Sabe, é ali que ele coloca tudo o que está sendo usado no momento para ter acesso bem rápido. Os programas abertos, os arquivos, ficam todos na RAM. Por isso que a lógica é simples. Quanto mais RAM, mais coisas dá para fazer ao mesmo tempo sem um computador travar. Beleza. A gente já tem o cérebro, que é a CPU, e a mesa de trabalho, que é a RAM. Mas o que conecta tudo isso? Aí entra a placa-mãe. A analogia da espinha dorsal é perfeita. É ela que liga todos os componentes. O processador, a memória, o HD, todo mundo se comunica através da placa-mãe. Sem ela, o computador seria só um monte de peças soltas. Fechando essa primeira parte, se o hardware é o corpo, o software é a alma, a mente. É a parte que a gente não consegue tocar. São os programas, os aplicativos, o sistema operacional. É basicamente o conjunto de instruções que fala para o hardware. Ei, faz isso aqui agora. Um não vive sem o outro. Ok, até agora a gente entendeu como um único computador funciona por dentro, certo? Mas a verdadeira revolução, a mágica mesmo, acontece quando a gente começa a conectar um computador no outro. É aí que a gente entra no universo das redes. E as redes, elas são classificadas basicamente pelo tamanho, pelo alcance delas. Pensa num círculos de conexão que vão crescendo. A gente vai ver os 4 tipos principais, do menorzinho, bem pessoal, até o global. E ó, fica a dica, conhecer essas siglas é fundamental para a prova, viu? A lógica aqui é bem direta. A PAN, a rede pessoal, é tipo o Bluetooth do seu fone de ouvido. A LAN, a rede local, é a rede Wi-Fi da sua casa ou do escritório. A MAN, que é a metropolitana, já conecta uma cidade inteira. E a WAN, a rede de longa distância, bom, o maior exemplo é a própria internet, que conecta ao mundo todo. Certo? Com essa ideia de redes na cabeça, a gente entra num universo digital muito maior. E agora, vamos diferenciar 2 conceitos que, olha, despencam em prova. A diferença entre a rede pública e a rede privada. Então, para não ter erro, internet é a rede pública global que todo mundo pode acessar. Já a intranet é uma rede privada, fechada, tipo a de uma empresa. O detalhe importante é que ela usa a mesma tecnologia da internet, mas o acesso é restrito. A melhor forma de pensar é isso mesmo. A intranet é como se fosse uma mini internet só para a empresa. E onde é que a maioria desses serviços online vive hoje em dia? Na tal da nuvem. Mas atenção, computação em nuvem não é um lugar mágico, não. É um modelo de serviço. Em vez de, sei lá, comprar um programa na caixinha, a gente acessa esse programa como um serviço, pela internet. Pensa no seu e-mail, no streaming de filmes, é tudo nuvem. E basicamente existem 3 modelos de nuvem. A nuvem pública, que é quando os recursos são compartilhados por um monte de gente e empresas. A nuvem privada, que é uma infraestrutura exclusiva dedicada a uma única organização, o que dá mais controle e segurança. E, claro, a nuvem híbrida, que é uma mistura das duas. Muito bem, com essa base sólida de hardware, redes e nuvem, agora a gente está pronto para explorar uns conceitos mais modernos. Umas coisas que estão transformando o mundo digital agora mesmo. Vamos começar com a Internet das Coisas, ou IoT. O nome já diz tudo, né? A ideia é bem essa, conectar coisas do nosso dia a dia na internet.
O relógio, a geladeira, o carro, a lâmpada, tudo isso podendo enviar e receber dados. É a tecnologia literalmente ganhando vida ao nosso redor. Pois é, e com todas essas coisas conectadas, imagina a quantidade absurda de dados que é gerada a cada segundo. É aí que entra o conceito de Big Data. E atenção, Big Data não é só sobre ter um monte de dados. É sobre ter as ferramentas e as técnicas certas para conseguir analisar esse volume gigantesco de informação e encontrar padrões, extrair conhecimento que antes era impossível de ver. E claro, não dá para falar de tecnologia moderna sem falar de inteligência artificial. O objetivo dela é fazer as máquinas replicarem capacidades humanas. Para organizar o pensamento, a gente pode dividir em 4 tipos. Tem sistemas que pensam como humanos, tipo as redes neurais, tem os que atuam como humanos, como os robôs, e tem os que pensam e atuam de forma racional, ou seja, usando lógica para atingir um objetivo, como os agentes inteligentes. Bom, mas é claro que todo esse universo digital com tanta informação e conexão precisa de uma coisa: proteção. Segurança da informação hoje em dia não é um luxo, é uma necessidade absoluta. Então vamos dar uma olhada nas ameaças mais comuns e nas ferramentas que a gente tem para se defender. E aqui vai uma distinção que é clássica de prova, anota aí. Vírus contra worm. A grande diferença, o pulo do gato, está no jeito que eles se espalham. O vírus é tipo um parasita. Ele precisa de um programa hospedeiro para se agarrar e ser levado junto. Já o worm é autônomo. Ele se espalha sozinho pela rede criando cópias de si mesmo. Ele não precisa de carona. Agora, o phishing, esse é um dos golpes mais perigosos hoje em dia. Sabe por quê? Porque ele não ataca a máquina, ele ataca a gente, a pessoa. É pura engenharia social. É uma fraude, uma tentativa de enganar para que a vítima entregue dados importantes, como senhas e número de cartão. Geralmente vem disfarçados aquele e-mail oficial do banco, sabe? E aqui vai uma dica para nunca mais esquecer. O termo phishing, com PH, vem da palavra em inglês para pescar, que é fish, com F. A ideia é exatamente essa. O criminoso lança uma isca, que é o e-mail ou a mensagem falsa, e fica esperando alguém morder, ou seja, clicar e entregar as informações. Fica fácil de lembrar, né? Mas para nossa sorte, a gente tem um arsenal de ferramentas para se proteger. O antivírus é tipo o médico do computador. Ele vai procurar e remover as infecções. O firewall é o segurança, o porteiro da sua rede. Ele controla tudo o que entra e tudo o que sai. E o anti-spyware é o detetive, especialista em encontrar aqueles programas espiões que tentam roubar informações. E com isso a gente fecha o nosso ciclo. Depois de passar por todos esses conceitos, do hardware à segurança, fica uma pergunta para reflexão, que é a mais importante de todas. Como é que todo esse conhecimento digital fortalece o trabalho policial hoje em dia? A verdade é que a tecnologia deixou de ser um assunto à parte. Hoje ela é o cenário, a arena onde grande parte dos crimes e dos desafios da segurança pública acontecem. Dominar isso não é mais uma opção, é fundamental.